Continuando agora a nossa segunda parte da nossa segunda videoaula, vamos agora sair um pouco do núcleo. Vamos agora entrar na eletrosfera, onde ficam os elétrons. Lembra que são os elétrons? Elétrons são partículas subatômicas com cargas negativas. Bom, vamos entrar logo em configuração eletrônica. O que seria a configuração eletrônica? Seria um modo com que esses elétrons estão distribuídos na eletrosfera. Para isso é preciso a gente entender duas coisas. Primeiro, que os elétrons, as camadas possuem níveis de energia ou camadas eletrônicas. São no total de 7. Lembra de Bohr? Logo em seguida Sommerfeld. Brom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essas camadas são denominadas a partir da letra K. Então temos que K, L, M, N, O, P, Q. E cada camada comporta um número máximo de elétrons, que é referente 2, 8, 18, 32 e se repete 32, 18 e 8. Bom, dentro dessa camada ainda tem uma nova divisão, que são os subníveis de energia, lá proposto por Sommerfeld, que são o quê? Macetezinho, SPDF, São Paulo, Distrito Federal. Cada subnível armazena um número máximo de elétrons, o S, 2, o P, 6, D, 10 e F, 14. Essas informações é que nos dá subsídio para conseguir montar o diagrama de Linus-Pauling. Bom, pessoal, nessa parte inicial de Química Geral, eu posso afirmar que o principal ponto que tem levado aos alunos a errarem questões, tanto a nível de ensino superior, nas questões mesmo de prova e também de vestibular, é como montar o diagrama de Linus-Pauling. Porque o aluno acha que decorou o diagrama, mas na hora da pressão que começa a resolver a prova, não consegue montar a sequência correta. Então, a partir desse momento, você não mais vai decorar esse diagrama, e sim aprender, entender. Vamos lá, quantas camadas são? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As camadas começam a ser denominadas a partir de que letra? K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada comporta um número máximo de elétrons. A K, um número de 2. A L, um número total de 8. M, 18. N, 32. Pronto, é só você decorar essa sequência. Por quê? É só você fazer a volta. 32, 18 e 8. Bom, vamos montar nosso diagrama inicialmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra dos nossos subníveis de energia? Quais são? S2, P6, D10, F14. Então, eu tenho que ir preenchendo nessa ordem. Então, todos têm que começar inicialmente com um S. Um S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bom, tem uma camada que tem um número máximo de elétrons 2, que é a camada 1. Então essa camada já está ok. Ok, eu não preciso preencher nada mais nela, porque ela já comporta o número máximo de elétrons, que é o número total de 2. Preenchendo novamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual o próximo subnível? P. Vamos somar agora. 2 mais 6, 8. A camada 2 comporta quantos elétrons? 8. Então ela está ok. Camada 3, 2 mais 6, 8. Ela comporta 18. Então ainda falta ser preenchida.
A única camada que ainda está ok além da 2, camada 7, 2 mais 6, 8. Ela comporta 8, então ela está ok. Qual o próximo preenchimento? D. Então temos 3, camada 3, 2 mais 6, 8 mais 10, 18. Então está ok. Camada 4, 32. Não está ok. Camada 6, ok. 2 mais 6, 8 mais 10, 18. Vamos terminar preenchendo com subnível F. 4, F14 e 5, F14. Então, as únicas duas camadas que faltavam ser preenchidas, ok, ok. Montamos o nosso diagrama de energia. Agora é entender como ele funciona na sua ordem crescente. Vamos pensar. Desci a ladeira, correndo, vou voltar caminhando. Desci a ladeira correndo, vou voltar caminhando. Desci a ladeira correndo. E assim sucessivamente. Vamos montar nossa ordem crescente? 1S2. Quem vem depois? 2S2. 2P6. 3S2. Depois de 3S2, 3P6. 4S2. 3D10. Uma dica importante, percebe-se que a ordem crescente, energeticamente falando, não obedece à ordem de camadas. Percebe que o 3D10 é mais energético do que o 4S2. E essa ordem cresce nessa mesma sequência aqui, eu ensinei aqui para vocês. Bom, só uma informação básica. Quando pegamos, por exemplo, 1S2, o 1 é referente ao que? A camada. O S, o subnível desta camada. E 2, o número de elétrons desse subnível. Vamos agora às nossas dicas básicas. Bom, a primeira dica que eu dou a vocês: nunca confundir o número a qual você irá distribuir os elétrons. Muitas pessoas acabam confundindo e distribuindo os elétrons como se fosse o número de massa. Nunca se esqueça que em caso de átomos, que em situações neutras, sempre o que é analisado, o que é distribuído é os elétrons. Ou seja, você tem que analisar o número atômico. Por exemplo, do nitrogênio, 1S2, 2S2, 2P3, referente ao 7. Nunca confundir número atômico com o número de massa. Segunda dica, em caso de íons, ou seja, que são átomos que perdem ou ganham elétrons, especificamente quando se perde um elétron, muita gente costuma logo de cara retirar o elétron da sua o seu último subnível, aquele último subnível mais energético. No entanto, o elétron é retirado da última camada. Nunca possa se esquecer disso. Vestibular só gosta de sacanear o aluno, então ele sempre vai nos mínimos detalhes. E um grande detalhe é esse: retira-se o elétron da última camada e não do último subnível. Bom, o vestibular veio para foder a vida de vocês. Existem também exceções que não fogem do diagrama, que fogem ao modelo de diagrama de Linus-Pauling. Duas exceções típicas, que é o cromo e o cobre. Bom, é de se esperar na configuração eletrônica que ele termine em 4S2, 3D4, porque você pulou para o próximo subnível, então você tem que preencher. Só que
de maneira eletricamente falando, ele é mais estável terminar em 4s1 3d5, ou seja, um subnível energético que não está preenchido, no entanto já se vá para o próximo. No caso do cromo, 4s1 3d5, no caso do cobre, de 4s1 3d10. É o esperado que fosse 4s2 3d4 e 4s2 3d9. No entanto, acredita-se que a configuração eletrônica estando dessa maneira, os elementos químicos ficam de modo mais estável. Bom, e uma última dica que eu dou é que existe também uma configuração eletrônica que é chamada de configuração condensada, onde os elementos de Césio, que não são os elementos de valência que fica entre o meio desses dois, entre o núcleo e os elétrons de valência, pode ser representado por um gás nobre, que são elementos com a configuração estável, que tem 8 elétrons na sua última camada. Utilizando o lítio, que tem um número atômico de 3, ele pode ser representado com o hélio, que é um gás nobre com número atômico 2, e representar somente o seu último elétron de valência, que é o 2s. Pessoal, para terminar a nossa segunda videoaula, vamos fazer esse exemplo aqui rapidinho. O ferro, que tem o número atômico 26. Bom, se lhe perguntarem qual é a ordem energética deste elemento químico, você vai seguir o diagrama, aquela setinha corretamente. Vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, se for perguntada a ordem geométrica, é esta a sequência. Mas lembra que a ordem energética nem sempre é igual à ordem de camadas, que é chamada de geométrica, como por exemplo o ferro, que foi o exemplo que eu peguei para deixar bem claro para vocês. Se formos colocar em ordem geométrica, percebe-se que é uma inversão. Primeira camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, invertendo-se de lugares. Bom, se perguntar também qual subnível de maior energia, sempre será o último, que é o mais energético, 3d6. Bom, nos vestibulares de hoje já não se coloca toda essa distribuição bem distante, bem longa. Geralmente sempre se vai pela distribuição eletrônica condensada. Bom, para representar os elementos de Césio, a gente coloca um gás nobre anterior, que no caso do ferro é o argônio, e distribui os elementos de valência, que no caso seria 4s2, 3d6. Colocando mais um exemplo aqui para vocês. Imagine que esse ferro perca 3 elétrons. Como que você faria? Bom, muitas pessoas erram e já vai lá, ó, 3d3. Pronto, achou, saiu do vestibular, matei aquela questão. Pronto, é aí que você se engana. Você retira inicialmente da última camada. Quem é a última camada? 4s2. Então, ó, adeus. Falta mais um elétron, só retirei 2, ele está perdendo 3. Então ficaria 3d5. Essa ordem geométrica mudaria, 3d5. O subnível mais energético, 3d5. E acabaria esse 4s2, ficaria 3d5. Bom, galera, para essa videoaula é tudo isso que vocês viram dividido em duas partes. Próxima semana vocês vão ver agora a tabela periódica, mas para isso eu preciso do apoio de vocês. Dá um curtir se você gostou da nossa videoaula, visite o nosso site que está aqui logo abaixo e divulgue para seus colegas. Então, até a próxima!